RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Terminaram os 2 dias de greve dos professores, com os docentes a pedirem a demissão do ministro Amadeu Cruz, para além de prometerem congelar as notas do primeiro trimestre caso o diferendo não for resolvido. O presidente do INIDA defende que a requisição civil decretada na sequência da greve dos trabalhadores da instituição é legal, contrariando o SISCAP. Santo Antão poderá contar com um centro de inspeção e de embalagem de produtos agrícolas da ilha dentro de 9 meses. O partido da extrema-direita contra imigrantes reivindica vitória nas eleições legislativas na Holanda. O presidente do Azerbaijão agastado com a França, que resolveu armar o seu inimigo, a Arménia. O presidente Azeri acusa a França de fomentar guerra nas suas ex-colónias e também na região do Cáucaso. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Os professores estão a pedir a demissão do ministro Amadeu Cruz. É o que garante o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, a quanto do balanço dos 2 dias de greve, cujo resultado é considerado positivo pelo SINDEP, que fala de uma adesão superior a 90% nos 2 dias. A Gracete Silva esteve em conversa com o sindicalista. Os 2 dias de greve dos professores terminou hoje e os professores, segundo o presidente do SINDEP, Jorge Cardoso, estão a pedir a demissão do ministro da Educação, Amadeu Cruz. A adesão durante estes 2 dias continuou superior a 90% dos professores em todo o país. Portanto, nós aquilo que nota apela a professores é, de facto, para continuar de forma firme, porque a luta é uma luta que vai ter fim. Não espera que o governo rever esse caminho, inclusive, portanto, hoje, tanto a nível nacional, tudo professores exige e está pedindo demissão do senhor ministro da Educação pela falta de simpatia que ele teve com a classe docente e, portanto, o governo que rever esse caminho, que nos senta na mesa, não chega a melhor entendimento possível. Caso contrário, não tem consequências imprevisíveis ainda no decorrer desse primeiro trimestre. Jorge Cardoso incentiva os professores a prosseguirem com a luta e, caso a situação não seja resolvida, os professores prometem congelar as notas referentes ao primeiro trimestre deste ano letivo. Portanto, o professor seria determinado, inclusive na fazer congelamento de nota, ou seja, e não fazer avaliação dos alunos. Terminam os 2 dias de greve dos professores com adesão superior a 90%, motivo de satisfação dos sindicatos. Os docentes queriam dar um forte sinal ao governo e mostrar que a paciência dos mesmos tem limite. O diferendo entre os sindicatos que representam os professores e o governo vem de há muito tempo. Nas negociações das últimas semanas, o governo assegurou que cedeu em vários pontos, não tendo aceito o reajuste salarial na ordem dos 35%, a principal reivindicações dos sindicatos, o que acabou por ditar a greve dos 2 dias que termina hoje. E o segundo dia de greve dos professores no município de Porto Novo foi marcado por uma concentração na Praça de Pescadores, seguido de uma passeata pelas principais artérias da cidade. O secretário executivo regional do Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, João dos Santos, diz que a adesão da classe docente foi na ordem dos 95%, conforme Augusto Oliveira. Professores dos diferentes níveis de ensino de quase todas as localidades do Concelho de Porto Novo aderiram à greve na manhã desta quinta-feira com uma manifestação pacífica com passagem por várias localidades da urbe com paragem frente à delegação do Ministério da Educação. João dos Santos, coordenador da manifestação e dirigente sindical, mostrou-se satisfeito com a adesão dos mesmos. Não teve uma adesão muito além da expectativa. Inicialmente, na primeira luta que nós fazemos, não teve uma adesão de 75%, dessa vez agora ela bate 90-95% em todas as escolas, tem pessoal do interior aderir à greve e depois tivemos a primeira manifestação na cidade e não ficar bastante satisfeito, uma palavra grande para agradecer tudo meus colegas, meus professores e tudo o pessoal que exige da gente durante os dias na preparação para mostrar-nos indignidade, nos
nos direitos de não exigir frente do Ministério da Educação. A melhoria salarial, reclassificações, redução da carga horária e mais dignidade para a classe docente são algumas reivindicações dos professores. A nível nacional, todos já ouvi as frases ao mesmo tempo, que é um melhoramento salarial que o pessoal que te poder te aguentar mais esse salário de miséria que o governo tem nós. Tu exige cada vez qualidade no processo de ensino-aprendizagem e não tem nenhum incentivo para isso. Não propôs o governo um aumento salarial, isto da gente não basta. Agora, não gente dá basta também por qualquer tipo de assunto que quiser defender, mas nós não temos que dar um basta também para mostrar primeiro que não mesmo ser mais valorizado e de maior dignidade. Então, um caso muito particular. Através desde 98, nunca foi reclassificado. Não teve direito nenhum, nem de progressões, nem reclassificações, não obstante ter direito, ter todos os direitos ganhos. Foi tudo sobrevertido. Está quase para entrar na aposentadoria e então há quem os direitos, se não for unida a vozes dos professores a nível nacional, então ainda tem os direitos. Segundo dia de greve dos professores em Porto Novo, marcado por uma manifestação pacífica e com uma adesão de cerca de 95%. Em São Nicolau, a adesão ao segundo dia da greve dos professores em Tarrafal ascende também aos 95%. Trajados com uma t-shirt preta, os docentes realizaram uma marcha da manhã de hoje pelas principais artérias da cidade. Segundo os professores, a aula já foi dada e esperam que o Ministério da Educação entenda a matéria passada. Os docentes apelam à empatia dos governantes e que no orçamento de 2024 a classe seja melhor compensada, conforme o Rony Brito. Aula é sobre cidadania. Estas foram algumas palavras que os professores proferiram durante uma manifestação pacífica realizada na manhã de hoje pelas principais artérias da cidade de Tarrafal de São Nicolau para exigirem e demonstrarem o descontentamento e a insatisfação por parte do Ministério da Educação. Para o porta-voz dos professores no Conselho do Tarrafal, Elton Sequeira, a aula de hoje foi nas ruas e a matéria dada foi cidadania. Segundo o mesmo, espero que o Ministério da Educação e o Governo entenderam a matéria passada nestes 2 dias de greve. A aula foi bem dada. Ontem e hoje nos dão aula ao ar livre, tanto para o Governo e também para a sociedade. Uma aula a nível de cidadania e também demonstra claramente para o Governo que professores sabem lutar para seus direitos. Por isso, não tem que esperar que membros do Governo e principalmente o tal Ministro da Educação tem que entender que professores têm qualidade para dar aula em qualquer meio, em qualquer situação. Simplesmente professores estão a exigir o que é que de direito de professores. E mais? Para a atitude do Sr. Ministro e também para o diálogo que o Sr. Ministro tem tido perante a sociedade, demonstra claramente que o Sr. Ministro é um aluno reprovado. Para além disso, ele demonstra claramente que ele se preocupa com qualidade de educação na Cabo Verde, porque a partir do momento que ele quer criar melhores condições para professores, ele quer criar melhores qualidades para professores, ele quer criar melhores condições para a educação e também melhores qualidades a nível de educação. Professores têm melhores condições, eles têm melhores formas de trabalhar e também se sentir mais motivo. Por isso, nem a entender o Ministro de Educação é claramente contra melhoramento de educação na Cabo Verde. Nota-se que todo membro do governo que está na linha de Sr. Ministro de Educação, principalmente Primeiro-Ministro, que é alguém que não acredita que é possível entender, compreender condições que professores têm. Caso as suas pendências não forem resolvidas, os professores no Conselho do Tarrafal ameaçam congelar as notas do primeiro trimestre, gritando palavras de ordem como mais respeito e mais dignidade, salário justo, basta exploração. Os professores no município de Tarrafal de São Nicolau iniciaram o percurso a partir da Escola Secundária Polivalente Pedro Cursinho de Azevedo e percorreram as principais artérias da cidade de Tarrafal. E concluída a greve dos professores, os docentes da Ilha do Sal mostraram-se surpreendidos com a união e mobilização da classe na ilha. Os professores da Ilha do Sal prometem mais dureza na sua posição caso o governo não se satisfazer as suas reivindicações, conforme o Valdemar Almeida. Em resposta aos últimos acontecimentos e de toda a luta travada até agora, o balanço da greve dos professores do Sal é satisfatório.
Um balanço que demonstra que a classe se uniu de verdade, salienta Albertina Rodrigues, secretária executiva do Sinprov, que não descarta a possibilidade de congelamento das notas caso quem de direito não satisfaça as suas necessidades. É uma resposta às dúvidas, aos silêncios, às inquietações de quem deve responder perante os professores. O que nós sabemos é que, a partir disto, se não fizer mais nada, agora vamos ter que ser mais duros nas nossas decisões. Vamos ter que aderir a outras medidas, vamos ter que pensar nas notas, o congelamento das notas, vamos pensar também na greve indeterminada, e isso se em bem pouco tempo não houver decisões mais credíveis, decisões com mais respeito e mais dignidade, que é o que nós estamos a pedir. A sindicalista diz-se surpreendida com a mobilização da classe e que ficou provado que é possível sim unir os professores. Achamos que não, mas afinal é mentira. Nós provamos aqui que podemos unir sim. Porque são reivindicações de vários anos, não são coisinhas de agora. E não é leviandade, não é futilidade, é sério. É professores que precisam mesmo de ter uma vida digna. Nós não podemos achar, em pleno século XXI, estamos como professores ainda a viver com misérias. A pessoa a passar por anos a mendigar um direito que é dele, ou que é dela. Os professores do SAL, rematou Albertina Rodrigues, saíram das salas de aula e mostraram ao Ministro da Educação que a classe não está a brincar e que querem ver sim a sua situação resolvida o quanto antes. Turbulência laboral no INIDA e é legal a requisição civil decretada na sequência da greve dos trabalhadores da instituição, liderados pelo SISCAP, e a reforma antecipada e o PCCS são processos distintos pelo que poderiam não sair ao mesmo tempo. É a resposta do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário às declarações do SISCAP, justificando a greve com o não cumprimento pelo Instituto do acordado em agosto com o Ministério da Agricultura. As datas apontavam para a publicação da lista de reforma antecipada em setembro e do PCCS em outubro, segundo o sindicato. Entretanto, o INIDA garante que o plano de cargos e salários está a seguir os seus trâmites e a reforma antecipada já é uma realidade, pelo que acusa o SISCAP de intransigência, conforme o Cândido Fortes. As negociações, segundo o sindicato, começaram em 2015 e em agosto as partes assinaram com mediação da Direção-Geral do Trabalho o acordo para que a lista de reforma antecipada fosse publicada em setembro e o PCCS em outubro. Ao segundo dia de greve dos trabalhadores, a presidente do INIDA veio dizer que essa lista já foi publicada e a proposta de PCCS segue os trâmites legais normais, pelo que o sindicato está a ser intransigente ao organizar uma greve desnecessária. E sequer quis entender da necessidade dos serviços mínimos. Imaginem, o sindicato defende que o INIDA, com laboratórios com animais vivos, experimentações importantes em curso e com unidades de propagação de plantas que precisam de cuidados permanentes, deixe tudo a perder por causa da greve. Compreendemos a ansiedade de muitos dos nossos colaboradores em termos um PCCS, já que o INMG, outro instituto tutelado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, o processo já está concluído. Daí pedimos a paciência de todos. O processo vai ser terminado também no INIDA. O SISCAP defendeu que para os serviços mínimos não seria necessário 15 funcionários, como foi o caso, daí manifestarem-se contra a requisição civil decretada pelo Governo, a qual para Nora Silva, entretanto, foi legal. Na minha opinião, a requisição dos serviços mínimos faz referência, portanto, à manutenção dos equipamentos e segurança das instalações. Foi, tanto através de uma resolução emitida pelo Conselho de Ministros, no qual autorizou, portanto, o INIDA a fazer a requisição mínima do pessoal para manter esses serviços que são imprescindíveis e sem a qual correríamos o risco de perder todo um material extremamente importante, não só para o INIDA, mas para o país e para os agricultores. A presidente do INIDA explica que a reforma antecipada e o PCCS são processos distintos, pelo que poderiam não sair ao mesmo tempo. Porque são dois processos diferentes que se iniciaram também em, portanto, momentos diferentes, e o percurso de uma reforma antecipada não é o mesmo do percurso de um PCCS. E um PCCS é muito mais complexo e leva o seu tempo. E neste momento eu só posso dizer que está a decorrer os trâmites legais
Quanto à reforma antecipada, os sindicatos tenham a informação que estava terminado, porque saiu no BO do dia 10 de novembro. Nora Silva recorda que a reforma antecipada foi uma iniciativa do INIDA, que está empenhado em dotar a instituição de um PCCS pela primeira vez em 45 anos de história. Conclui que é o INIDA que está a defender os trabalhadores e acusa o SISCAP de mobilizar alguns reformados para engrossar a massa dos manifestantes. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 15 minutos e meio. O ministro do Mar, Abrão Vicente, presidiu hoje em São Vicente o ato de consignação, aliás, em Santo Antão, o ato de consignação das obras para a construção do Centro de Inspeção e Embalagem de Produtos Agrícolas de Santo Antão, que deverá ficar pronto dentro de 9 meses. Obras financiadas pelo Governo através da Enapor em cerca de 80 mil contos. Elísia Rodrigues tem os pormenores. No mês de julho do ano passado, a Enapor e o Ministério da Agricultura e Ambiente assinaram um protocolo que visava a deslocalização do centro de expurgo para o cais do Porto Novo. Esta quinta-feira foram consignadas as obras para sua construção. Ato presidido pelo Ministro do Mar, Abrão Vicente. O financiamento é do Governo de Cabo Verde através da Enapor em cerca de 80 mil contos. O Centro de Expurgos vai nos permitir fazer aquilo que é essencial, que é também aproveitar a economia primária, dar condições para a economia primária, a área da agricultura, forneça a Cabo Verde produtos certificados e produtos com qualidade a partir de Santo Antão. Colocar todo o potencial agrícola de Santo Antão ao serviço de Cabo Verde, ao serviço das ilhas turísticas e ao serviço da economia nacional. E é por isso que espero mesmo que daqui a 9 meses estejamos aqui a inaugurar a obra. Estamos a fazer um investimento de cerca de 80 mil contos cabo-verdianos no sentido de resolver o encravamento do setor agrícola dado à praga dos milpés. Abrão Vicente destaca a importância do centro para a ilha, previsto para estar pronto dentro de 9 meses. Segundo o governante, o objetivo principal é que funcione, já que o antigo centro de expurgo na ilha não funcionou devido à sua localização. Desta vez, a seu ver, todas as condições estão criadas para o novo momento da economia em Santo Antão. Hoje vimos o edifício, vamos dar início à construção da obra, mas o mais importante é que funcione, porque já tivemos experiências de centros expurgos que não funcionaram. E é bom que tenhamos esta memória institucional. Santo Antão já teve um centro construído e por não ter essa relação com o Porto, com a economia, com os players do setor, não funcionou. E em nome do Governo, obviamente, mostro aqui mais uma vez o nosso mais absoluto engajamento para que este centro venha a dar um novo momento à economia da ilha, venha fazer com que, de facto, os terrenos que estejam por cultivar, por medo de que o produto esteja encravado na ilha, definitivamente passemos a um novo momento. O novo centro de expurgo de Santo Antão vai ser construído pelo empreiteiro Mota Construções. E a Câmara Municipal de Santa Catarina, aqui em Santiago, entregou 2 habitações sociais construídas de raiz a 2 mulheres chefes de família das localidades de Mancholi e Achadalém. Um investimento de cerca de 4 mil contos e, de acordo com a Presidente da Câmara de Santa Catarina, aqui em Santiago, Jacira Monteiro, a autarquia tem direcionado a sua política de intervenção prioritariamente a favor das camadas mais desfavorecidas. Ariana Miranda testemunhou e traz-nos aqui os detalhes. 2 famílias chefiadas por mulheres das localidades de Mancholi e Achadalém, no interior de Santa Catarina, passam a viver, a partir de agora, em casa própria. As habitações sociais construídas de raiz foram entregues pela Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro, que afirmou que a Idilidade tem se preocupado em acudir às famílias mais vulneráveis, garantindo a sua segurança e dos filhos menores. A nossa felicidade é que hoje as famílias devidamente alocadas dentro de uma habitação condigna. Nós não temos um projeto de habitação condigna na Câmara que dota famílias de suas habitação própria, com meios e condições para viver com dignidade dentro de casa. Tanto é que hoje quem está visita essa casa ali está hoje está uma casa à altura, com cozinha, com casa de banho. Ele está bem arejado, está bem situado e tem todas as condições sanitárias.
Hoje nós estamos fazendo entrega de 12 habitações feitas de raiz, feitas para a Câmara, 10 de raiz. E nós, aquilo que nos apela hoje é a nova proprietária para cuidar dessa casa e a quem é que está na lista de espera para acreditar. Ambas as chefes de família falam na realização do sonho da casa própria e sublinham que sem o apoio da idilidade seria mais difícil. De maneira nenhuma está conseguir construir a minha casa missão. Não estava desanimado próprio. Graças a Deus foi na época própria que estava tão desanimado. A única questão é que se mantém aquele presente ali. Obrigado para tudo quem é que está ali também, para aquele e um bocadinho de gesto também que eles mostram, mas a mim nunca é missão no Manchole. Por isso, ainda foi obrigado para tudo quem que está ali também. Condição difícil, como ia começar a cair capa da chupi, nunca consegui deixar o menino de dentro do pensei. Eu deixo o menino na casa da cama. Gosto de estar mais seguro, não está contente. E é difícil de cobrir ele. Eu tinha esperança na cobrir ele. Muito obrigado. As duas moradias contemplam uma sala ampla, uma cozinha e uma casa de banho e quartos de dormir e estão avaliadas em cerca de 4.000 contos. A temática municipal também esteve em destaque no Parlamento. O deputado do PICV, Rui Semedo, solicitou maior flexibilização do governo para os municípios em matéria de cumprimento das obrigações fiscais, no sentido de as mesmas poderem ter acesso a financiamentos e desenvolver as respectivas atividades. Já o deputado do MPD, Alcides de Pina, que se assume como grande vencedor do poder local, afirma que o atual governo tem criado as melhores condições de funcionamento dos municípios, mas considera que todos devem cumprir com as suas obrigações. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia diz que há sempre abertura para o diálogo com os municípios na resolução dos problemas, mas realça a necessidade de se incutir o espírito de cumprimento das atribuições e obrigações e não o contrário. O Eugênio Teixeira acompanhou os trabalhos esta tarde, aliás, durante todo o dia, também à tarde, e conta-nos aqui os pormenores. Na opinião do deputado do PICV, Rui Semedo, deve haver sempre o diálogo e maior flexibilidade, sobretudo para com os municípios que enfrentam maiores dificuldades, no sentido de terem acesso a créditos para o desenvolvimento das respectivas atividades. Parece ser razoável dizer-se que só terão acesso a crédito os municípios que tiveram em condições fiscal normal com as finanças. À primeira vista parece normal, mas o problema é que os municípios que não estão em dia com as finanças eventualmente terão mais necessidades de crédito para satisfazer outras necessidades. Porque são os municípios que têm menos capacidade de mobilizar recursos e que são municípios que têm menos folgas financeiras e é por causa dessas folgas residuais diminutas que estão em dificuldades com o Tesouro ou com outras questões fiscais. Nesse sentido, eu acho que não devemos criar mais dificuldades aos municípios que já têm dificuldade. Portanto, eu acho que não se deve ir por esta via, deve ser ir por uma via negocial de criar condições para que os municípios possam cumprir as suas responsabilidades junto do fisco. Alcides de Pina, deputado do MPD, afirma que o Estado deve criar as condições necessárias para ajudar os municípios, o que, a seu ver, tem estado a acontecer, mas considera que os mesmos devem assumir e cumprir as obrigações para com o fisco e outras instituições. Há 8 anos atrás, o Estado está a fazer operações de venda de terrenos de ZDTIs, em que o município tinha contrapartida a receber. É que até dava ao município nenhuma satisfação. Tudo hoje já não se coloca. Hoje o município está a fazer investimento, que até desconta IVA, mas a taxa é inaceitável que o município está a fazer, por exemplo, descontos de ser trabalhadores, descontos de impostos do Estado, que deve ser retido para depois serem transferidos para o Ministério das Finanças. Cada transfer está a fazer desconto para a Previdência Social, é cada transfer. Ano sai, ano tem entra, mas esse que tem uma preocupação de fazer uma gestão criteriosa e agora quando se trata de cumprir-se as obrigações com o Estado, esse que está a fazer. Nunca pôr incentivo aquela. Mim é primeiro deputado ali nesse parlamento ali a defender poder local. É que tudo coisas que não defende. O município tem que saber meter-se as obrigações que tem que cumprir. Na mesma linha, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, garante toda a abertura e apoio, mas afirma que se deve incutir sempre o espírito de cumprimento das obrigações e não o contrário. Aprovámos uma norma que dava incentivos alargados às câmaras municipais até o final deste ano para chegar ao entendimento em relação a acordos com o Estado em matéria
matéria de pagamento dos impostos, inclusive com perdão de juros, de penalizações e taxas adicionais, e muitos municípios estão a trabalhar nessa matéria, seja em relação ao fisco como em relação à segurança social. E nós temos tido uma atitude de muita abertura e flexibilidade em relação ao tratamento do tema que tem a ver com as dívidas, seja com as câmaras municipais, com o setor privado, as empresas e com os particulares. Quanto a isso, não há nenhum problema, temos tido a atitude de máxima colaboração e flexibilidade. Agora, o princípio do cumprimento, acho que é um princípio bom, que deve ser mantido, que deve fazer cultura, e nunca um princípio de incumprimento de compromissos de prazos ou de obrigações. Portanto, a regra é cumprir, havendo dificuldades, o Governo tem que estar sempre disponível para, num quadro de flexibilidade, chegar ao entendimento com as câmaras municipais. A proposta da Lei do Orçamento de Estado para o Ano Económico de 2024, em discussão e aprovação na especialidade, prossegue esta sexta-feira de manhã, numa altura em que já foram aprovados 62 artigos. São 9 horas mais 25 minutos, 50 segundos. Amanhã os trabalhos continuam na Casa Parlamentar. A Direção-Geral da Segurança Rodoviária na Ilha do Sal realizou um simulacro de um acidente de viação à entrada da cidade de Santa Maria. O exercício, no âmbito do Dia Nacional da Segurança Rodoviária, que é assinalado no dia 30 deste mês, serviu para testar o nível de coordenação e capacidade de resposta operacional das várias entidades em situação de emergência real. A Cassiana Lima acompanhou e conta-nos os detalhes. A simulação do acidente deu-se na rotunda à entrada da cidade de Santa Maria, envolvendo uma carrinha IAS, resultando em vários feridos e um morto. Promovido pela delegação local da DGTR, o exercício, que visou assinalar o Dia Nacional da Segurança Rodoviária, contou com a atuação das várias entidades com responsabilidade em matéria de proteção civil. A ideia foi reunir todos os parceiros para ver a nossa capacidade de resposta perante uma situação real em que temos um acidente de viação, para ver quais temos os meios disponíveis, a nossa capacidade de resposta, identificar também as nossas fragilidades, no sentido de posteriormente fazer o trabalho, ou seja, para que quando aconteça uma situação real estejamos prontos para dar resposta àquilo que é esperado. Questionada sobre o panorama no que toca a registro de acidentes rodoviários no país, a Diretora-Geral da Segurança Rodoviária, Ana Paula Silva, diz que a tendência é decrescente. O panorama, se formos ver, contabilizar 10 anos para cá, a tendência é decrescente, porque as pessoas já têm mais a noção do comportamento que se deve ter nas estradas. Da parte da DGTR há um trabalho feito junto das escolas no sentido de reforçar aquilo que é a formação, portanto a tendência é decrescente, tanto a nível nacional. O Dia Nacional de Segurança Rodoviária, em homenagem às vítimas das estradas cabo-verdianas, será assinalado com atividades de sensibilização, workshops e palestras, um pouco por todo o país. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 9 horas mais 28 minutos. Atualidade internacional. O líder da extrema-direita nos Países Baixos, Geert Wilders, já celebra a vitória e sublinha que as pessoas estão à espera de ver o seu partido na futura coligação para formar o governo da Holanda, ou seja, nos Países Baixos. O Partido da Liberdade de Geert Wilders, um dos mais excêntricos líderes populistas xenófobos em crescimento da Europa, poderá chegar aos 37 deputados, de acordo com as últimas projeções de resultados do Comitê Eleitoral dos Países Baixos, mais de um quarto do Parlamento, que tem 150 deputados. Para já, não há ainda resultados oficiais. O facto de a Câmara dos Representantes ser composta por 150 deputados significa que o Partido pela Liberdade tem de obter o apoio de vários partidos para atingir os 76 deputados que lhe garantam a possibilidade de suceder a Mark Rutte na chefia do governo. Caso seja confirmada a vitória do Partido de Liberdade, a mesma será recebida com apreensão em Bruxelas, sede da União Europeia, já que Wilders prometeu um referendo sobre a adesão dos Países Baixos à União Europeia. O presidente do Azerbaijão acusou a França de fomentar novas guerras na região do Cáucaso ao fornecer armamento à Arménia. O presidente do Azerbaijão acrescentou que a França desestabiliza não só as suas antigas e atuais colónias, mas também a região do Cáucaso do Sul ao apoiar tendências separatistas e separatista. O dirigente azeri arrebatou dizendo que, ao armar a Arménia, a França está a implementar uma política militarista, encoraja as forças revanchistas na Arménia e prepara o terreno
terreno para o início de novas guerras na região. As tensões entre o governo do Azerbaijão e a Arménia continuam altas após as forças do Azerbaijão terem lançado uma ofensiva contra a então autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, que obrigou à fuga dos 120 mil arménios que lá viviam. Os dois países já travaram duas guerras por este território, uma entre 1988 e 1994 e outra durante 6 semanas no ano de 2020. Após a operação na qual o Azerbaijão tomou o controle da região e devido aos receios internacionais de que o presidente do Azerbaijão pudesse querer continuar a sua campanha militar, a França, país com uma grande diáspora na Arménia de mais de 700 mil pessoas, assinou um acordo com o governo da Arménia para o fornecimento de armamento e equipamento de defesa, incluindo sistemas de defesa aérea, radares e também carros blindados. Então, 9h30 é o fim deste jornal. O amigo ouvinte certamente que estava à espera que tivéssemos dito algo em relação à reunião do Conselho Independente da RTC, que deveria hoje se reunir para, entre outros assuntos, analisar a carta feita pelo coletivo dos trabalhadores da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana a pedirem a destituição e ou não recondução do administrador que na primeira comissão especializada na Assembleia Nacional destratou e insultou os profissionais da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, particularmente os jornalistas. A verdade é que a rádio tinha um repórter aí à porta do local onde ia acontecer o encontro, mas em instantes ficamos a saber que pela terceira vez esta semana o encontro não se realizou e, ao que tudo indica, pelas informações do nosso repórter, a Comissão Independente, o Conselho Independente da RTC está à espera do parecer da primeira Comissão da Assembleia Nacional para poder voltar a reunir-se e aí então analisar o documento. Portanto, não temos mais nada que acrescentar neste momento. Temos 19h32, não sei antes informar o amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que vende o fogo a bordo do Criolla, que a embarcação está a navegar neste momento perto da Cidade Velha, pelo que é expectável que dentro de 30 minutos, sensivelmente, o Criolla esteja no Porto da Praia. Também o Criolla vai estar no Porto em muito menos tempo. Está neste momento mais avançado, atualizei aqui os dados. Dentro de sensivelmente 10 minutos, o Criolla deverá estar atracado no Cais da Praia. Também vem do sul o navio Interilhas, está um pouco mais atrás e deve atracar aqui da praia por volta das 20 horas e 30 minutos, sensivelmente. É o fim de linha neste jornal. Pela via aérea, temos neste momento um aparelho da Bestfly muito perto de São Vicente, deve aterrar dentro de minutinhos no aeroporto internacional Cesária Évora, na ilha de São Vicente. Dentro de 2-3 minutos o aparelho deverá estar aí no aeroporto em São Vicente. Ficamos por aqui, obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.